Eu sou Joabe Barbosa, âncora deste projeto da UPAE, e este é o 5º episódio do podcast da UPAE. Desta forma, uma outra comunicação na difusão dos conceitos da arte, educação e políticas formativas ao educador de arte. E a UPAE está em todas as redes sociais, sim, em todas elas, Face, Instagram, Spotify, Twitter, siga-nos! E este episódio tem o propósito de reverenciar o teatro, essa linguagem tão significativa para o campo das artes. E hoje trazemos uma grande personalidade que tem muito conhecimento no tema que iremos abordar, a pedagogia do teatro. Tenho a honra de convidar a professora Ingrid Coldella. Confiram a seguir a entrevista que realizei com ela. Bom, professora, então é um prazer recebê-la aqui no podcast da UPAE. É um momento muito marcante para a gente a professora Ingrid Coldella, vou fazer uma breve apresentação, professora, se a senhora me permitir. A professora Ingrid Coldella possui graduação em artes cênicas, mestrado e doutorado em livre docência pela Universidade de São Paulo, USP, né? Docente do programa de pós-graduação em artes cênicas e pesquisadora com bolsa produtividade. Ela foi aluna do professor Paulo Freire, autor e tradutor de vários livros e ganhadora do prêmio Jabuti com a obra George Büchner, depois a senhora pode me corrigir a pronúncia, Na Pena e na Cena, em 2005. É homenageada em diversas instituições e serão sobre esses temas que nós iremos conversar durante este bate-papo. Eu errei em alguma coisa, professora? Tá certo. Legal. E eu queria pedir para a senhora que a senhora contasse um pouco da trajetória da senhora e como a senhora encontrou o teatro. Como foi esse encontro com o teatro? Olha, na verdade, eu sempre fui muito aficionada e gostava muito de ler desde criança. Tinha uma biblioteca na escola que era muito rica e eu cresci bilíngue, falo alemão desde criança. Então, esse acesso à literatura foi o que me mobilizou para o teatro. Quando eu entrei na ECA, eu fui aluna da primeira turma do departamento, que então se chamava Departamento de Teatro, e a partir daí o maior encontro que eu tinha, a maior familiaridade, era essa relação entre literatura e teatro. Então foi muito por aí que eu escolhi teatro. Não foi tanto de fazer teatro na escola, a gente não tinha naquela época um grupo de teatro, foi só depois mesmo, já na universidade, que eu comecei a praticar também no teatro. O meu curso da primeira turma foi um curso teórico, um curso de crítica do teatro. Eu escrevi crítica durante algum tempo numa revista que chamava Palco Mais Plateia, e a partir daí a gente tinha um grupo à noite com o professor, com o Guzik, o Alberto Guzik, e a gente praticava à noite. Depois esse curso foi tendo algumas disciplinas mais práticas, e eu comecei a dar aula em escola pública, em escola do Estado, era em São Bernardo do Campo, e foi aí que eu optei por essa área de licenciatura, que era então conduzida pela professora Maria Alice Vergueiro, que depois me deixou órfã, porque ela deixou a universidade e seguiu a carreira de atriz. Então, muito jovem, eu comecei a trabalhar nessa área, então, pioneira, dentro do departamento e dentro da ECA. O teatro foi a primeira licenciatura a abrir na Escola de Comunicações e Artes. Nossa, que legal, professora, que interessante, né? Essa relação entre literatura e teatro e onde ela desagou, né? E também eu esqueci de mencionar ali a parte da Uniso, né? Que a senhora também deu aula na Uniso. A Uniso é a Universidade de Sorocaba, e eu estava conversando com a professora, que foi onde eu tive o prazer de conhecê-la, inclusive fazer uma oficina que depois ainda contribuiu muito para o meu
pro meu mestrado, que eu acho que foi o que me direcionou pro mestrado que eu fiz em jogos musicais, né? Então, é muito gratificante estar aqui também, porque a professora teve uma importância muito grande nesse sentido. E a professora também foi aluna do grande professor Paulo Freire, né? E eu queria... Não fui aluna diretamente. Eu tive muitos contatos através da professora Ana Ney Barbosa, da filha de Paulo Freire. Eu tive aulas com a Madalena Freire, inclusive em jogos teatrais. Tem um registro de uma encenação feita a partir de um relatório de classe escrito pela Madalena. Nossa, que legal. A Genoveva, a Visita à Escola ou A Galinha Assada. Então, a proximidade foi mais através da Madá do que do Paulo Freire. Mas sou totalmente adepta das suas ideias e das suas propostas e das suas considerações até hoje. Que legal, professora, que bacana. É porque o Paulo Freire é uma grande referência para todos nós, né? A senhora chegou a ter algum contato direto com ele ou mais através da Madalena mesmo? Eu cheguei a ter através de uma aluna minha que estava fazendo mestrado, que foi a Mara Chagas Alves. E a Mara é uma figura muito interessante, porque ela nasceu na ilha de Fernando de Noronha e foi para o Japão, teve todo um percurso e tem uma tese de dissertação que ainda não está publicada, eu preciso até verificar se está online, sobre os jogos com crianças na ilha de Fernando de Noronha. Nossa, que legal. E aí o professor Paulo Freire participou dessa banca, que foi elogiado o trabalho da Amara, e foi uma oportunidade ímpar de a gente ter a oportunidade de ouvi-lo, né? E de tecer considerações sobre jogos teatrais e sobre o trabalho da Amara. Nossa, que bacana, né? Que interessante, porque deve ser muito legal. Até eu sou de outra geração, não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas seria um grande privilégio pela importância que ele tem pra gente, né, professora? E ao longo da trajetória acadêmica da senhora, a senhora traduziu e escreveu diversas obras com a temática dos jogos, né, dos jogos teatrais. Agora, para o nosso ouvinte também, o que a professora, a senhora, pode dizer a esse respeito para os nossos professores da educação básica em relação aos jogos teatrais e a educação básica, para esse professor que está no dia a dia da sala de aula, como é que pode ser esse contato com jogos? Então, a gente está vivendo ainda um momento difícil de pós-pandemia, de retorno às aulas, né? E eu acredito que os jogos, eles são mais contemporâneos do que nunca. Trabalhar com o jogo, e quando eu falo em jogo, eu penso num âmbito muito largo dos jogos tradicionais, das brincadeiras de rua, das cantigas de roda, que é esse o referencial mais fundamental do jogo teatral, né? A partir desse espaço construído da ludicidade, daquilo que é acessível para as crianças, é que a gente introduz, então, paulatinamente, os jogos teatrais, que são exercícios com a linguagem do teatro, né? Com focos específicos no espaço, no tempo, no quem você pode ser. Então, essa transformação, esse processo simbólico que o teatro propicia é um processo sempre gradativo, né? Mas eu estou apontando para a importância do jogo, da brincadeira. Eu acho que pode ser utilizado não só nas aulas de teatro, né? O último livro que eu traduzi da Viola Spolin chama-se Jogos Teatrais na Sala de Aula. E é muito interessante porque ela propõe exatamente a utilização do jogo em todas as aulas, não necessariamente apenas nas aulas de teatro, né? Mas melhor do que dar uma bronca e pedir silêncio, é iniciar uma aula com um jogo, seja na aula de matemática, de português, ou de geografia, ou de história, né? E a partir daí trabalhar essa construção de conhecimento que é de cada disciplina, mas a importância do jogo enquanto momento de integração, de acolhimento agora, né, das crianças. Eu acho que isso é fundamental e pouco utilizado, né? Eu acho que o tempo de 50 minutos das aulas é um tempo muito escasso. A gente, quando dava aula na década de 70, 80 ainda,
nas escolas experimentais, as aulas de arte tinham sempre uma duplinha, eram 2 aulas seguidas, né? E eram turmas divididas, inclusive, naquela época. Talvez isso seja hoje utópico, mas eu acho que, assim, 50 minutos de aula é muito pouco, né? E a questão também, várias questões se colocam aí em torno dessa... de como atualmente está essa situação, né, das aulas, da escola como um todo, né? Tá bem diferente, né? A pandemia, assim, trouxe situações complicadas, né? A gente vê que as crianças, foi muito grave para as crianças claro que foi extremamente importante, né? Foi uma proteção, mas abriu-se um buraco que já era uma situação complicada, né? Sobretudo da educação pública, e agora com a questão da pandemia se agravou mais, né? Mas os jogos são uma excelente maneira de trabalhar tudo isso, né, professora? Trazer essa liga da turma. Inclusive, hoje na sala foi bem legal, porque a gente trabalhou algumas coisas de jogos e eles... muito legal, porque eles começam meio tímidos, depois vão entrando e vai crescendo, né? E a senhora falou da professora Viola, né? A senhora é reconhecida, claro, como uma das pioneiras do campo da didática do teatro, né? E eu queria perguntar para a senhora como é que foi esse trabalho com a professora Viola, o encontro também com o Brecht, o professor Brecht, e a professora Viola, como se deu essa relação? São grandes expoentes também da área de teatro. Então, eu nunca tive um contato, quer dizer, eu tive um contato pessoal, fui para Los Angeles, onde a Viola estava, isso foi na década de 80, mas ela tinha sofrido um derrame e não tinha mais como se comunicar. Enquanto ela esteve atuante, o trabalho foi todo em cima de livros. Nós tínhamos Improvisation for the Theatre em inglês e começamos a experimentar dentro do curso de licenciatura da ECA, e intrigava muito, porque era muito diferente a abordagem do jogo teatral. Há uma didática muito claramente colocada e que tem tudo a ver com a linguagem do teatro. Então, eu traduzi esse livro, foi publicado pela editora Perspectiva, e, na sequência, a pedidos de professores, eu fui traduzindo também os outros, eu cheguei a traduzir a obra toda da Viola Spolin. E ela me cita em um dos livros, agora eu não lembro em qual, se é nesses Jogos Teatrais na Sala de Aula ou se é num anterior, eu não estou agora bem lembrada. Mas trocamos e-mails na época, quando surgiu o e-mail pela internet, e por cartas também, mas não era presencial. O trabalho todo da pesquisa com os Jogos Teatrais foi por mim feito aqui no Brasil, com grupos, com colegas dentro da ECA, do departamento de teatro, né? Mas foi todo realizado aqui. Que legal. Eu até escrevi um ensaio sobre a Maria Alice Vergueiro, quando ela faleceu, onde eu faço um histórico desse processo todo dentro do departamento. Está na revista Sala Preta. Depois eu posso te passar por e-mail em que número, porque agora eu não tenho isso aqui rapidinho. Legal. Mas eu acho que é um ensaio que trata dessa questão, dessa evolução dessa área, naquele contexto, com aqueles professores, naquele momento, dentro do departamento de teatro. Aí eu fiz o meu mestrado, foi orientado pelo professor pelo professor Sábato Magaldi, depois eu fiz o doutorado já sobre o Brecht com o professor Jacob Ivo. Mas o Sábado dizia que o mérito foi todo meu, ele falou isso na banca, porque ele é um crítico conhecido, um super intelectual, né? Mas a pesquisa foi uma pesquisa minha dentro de uma área pioneira, e é incrível porque até hoje Jogos Teatrais é o meu livro mais procurado. Olha. E o apelo que eu tenho, eu recebi agora um balanço da editora sobre os livros vendidos que eles mandam para a gente, né? E continua sendo o primeiro na lista, logo seguido por 2 livros do Brecht. O Brecht, Um Jogo de Aprendizagem, e Texto e Jogo.
onde eu retomo os jogos teatrais, principalmente em texto e jogo, né? Na verdade, em todos os livros, eu retomo a questão do jogo teatral, com diferentes enfoques e abordagens, né? As reverberações dos jogos teatrais e tendo a literatura como modelo, né? Como o que o Brecht chama de modelo de ação, dentro dessa construção que se dá com o jogo teatral. O Brecht eu também não conheci pessoalmente, você o chamou de professor, acho que ele se sentiria muito honrado, mas ele é talvez um pedagogo, e um pedagogo importante do teatro, né? Ele cunhou esse termo, pedagogia do teatro. E o Brecht eu procurei no Instituto Goethe de São Paulo, fui lá para pesquisar, eu queria saber o que tinha de novo sobre o Brecht na Alemanha, e eu tenho a impressão que eu puxei um livrinho da estante e caiu uma prateleira e mais prateleiras, assim, a teoria e a recepção e a discussão sobre o Brecht é muito ativa na Alemanha, e principalmente essa questão da peça didática, que foi sempre considerada como um momento transitório na obra do Brecht, né? E que, na verdade, é o núcleo incandescente da obra, é o momento mais radical da obra do Brecht. A partir daí, eu trabalhei em oficinas e montei projeto com apoio da FAPESP. Nesse livro chamado Um Voo sobre o Oceano, eu faço o registro dessa encenação, dessa peça didática do Brecht, né? Mas também não conheci pessoalmente, também foi uma pesquisa de livros, mas aí eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha e acompanhar as pessoas que trabalham com pedagogia do teatro na Alemanha, eles também estiveram aqui na ECA dando cursos, então aí foi uma sequência de oficinas e de procedimentos desse trabalho com a peça didática. Interessante, né? E essa abordagem, por exemplo, em outro país, como a senhora falou, da Alemanha, é próxima do nosso jogo teatral aqui também? Eles, na verdade, toda a pedagogia da década de 70 tem um caráter muito acentuado na pedagogia da experiência, né? Então, são vários procedimentos, vários métodos que circulam na Europa, inclusive o teatro do oprimido, do Boal, né, por exemplo, e outras abordagens. Então, eles não conheciam tanto o trabalho com os jogos teatrais, mas ele consta de um léxico alemão, consta o nome da Viola Spolin também, porque ela, na verdade, teve uma influência profunda sobre o teatro improvisacional norte-americano e também europeu nesse sentido, né? Então, é uma referência importante. O que eu acho que é muito contemporâneo é esse caráter comunitário que nasceu com o jogo teatral da Viola Spolin na década de... Foi logo depois da Primeira Guerra, havia muitos imigrantes europeus nos Estados Unidos, de vários países, e a abordagem do jogo teatral foi central no sentido de acolhimento dessas pessoas que viviam num estado de exclusão e de necessidades materiais. Tem até um vídeo que eu posso te passar sobre esse momento no Hull House, em Chicago, que era um centro de acolhimento. E aí a gente vê as crianças na rua e a carência que existia naquele momento. Acho que é um momento muito próximo do que a gente está vivendo hoje. Então, também o trabalho de ação social, né, de ação independente da escola formal, é um trabalho que hoje tem uma contemporaneidade muito grande nesse sentido, né? Não, com certeza. A gente percebe, assim, também, o que a senhora falou, né, em relação a essa questão social, como o jogo teatral, ele aproxima, né, e também quebra algumas barreiras, né, porque quando a gente usa a palavra teatro, eu falo na sala de aula, as crianças assustam, né, imagina aquele teatro tradicional, e aí quando você fala do cotidiano e tal, vai trazendo jogos, eles vão se envolvendo e entendendo, e essa questão da coletividade, né, depender da atuação do outro, então tem uma coisa muito nobre, né, nessa relação que é muito bonita, né.
Você tem toda a razão. Existe um conceito de teatro inerente às pessoas, né? E muitas vezes o modelo que as pessoas têm de teatro é muito próximo da novela, do teatro dramático, da representação, do ensaio, da coisa falada, decorada, da movimentação, né? Então, eu acho que o teatro continua importante, sim. A ida ao teatro, acho que é complementar a qualquer atividade de teatro na escola, né? Mas a gente, com o jogo teatral, a gente quebra essa referência e o teatro é um teatro que se dá principalmente através do coro, né? O coro é muito importante no jogo teatral, não expor cada aluno, aí vem todas as recomendações didáticas que eu acho que são de um valor muito grande, né? Em que improvisação para o teatro e nos outros livros está claramente colocada, né? Como se dá a avaliação depois que o jogo termina, o não julgamento, o princípio de que todas as pessoas podem fazer teatro e todas podem aprender a ter valor em cena, né? Então, eu acho que são preceitos que são muito importantes para a sala de aula. Eu acho que a sala de aula é o momento mais democrático do fazer teatral que existe, não tem outro igual, né? Eu dei aula há muitos anos em escolas públicas e eu acho, assim, absolutamente fascinante trabalhar com a sala de aula, com a escola pública, com os alunos que estão aí presentes e que vencem barreiras, que transformam atitudes, né? É de um valor muito grande o teatro. Sim, com certeza, professora. Concordo completamente. E tem uma aluna de licenciatura em teatro, a Manuela Queiroga, ela mandou uma pergunta e ela tem a senhora como referência no TCC dela. E a pergunta que ela mandou, professora, eu queria compartilhar com a senhora, que é como a imaginação infantil, o jeito que a criança tem de enxergar o mundo, se alinha e conversa com os jogos teatrais. Muito legal essa pergunta. Boa, né? Eu acho que a gente pode também perguntar o inverso, né? E como essa manifestação da criança, essa manifestação simbólica, ela é importante para o jogo teatral, porque na verdade é um processo cumulativo e em desenvolvimento, né? Que vai desde a criança, o jogo simbólico, né? A minha referência epistemológica é o Piaget, né? Ele deixa muito claro esse princípio do jogo simbólico que vem desde a primeira infância e que, na verdade, se prolonga até a idade adulta. Então, quando a gente pega um livro do Piaget como A Formação do Símbolo na Criança, ele detalha e descreve pormenorizadamente como se dá o jogo simbólico, ele descreve em cada faixa etária. E quando chega na adolescência, isso é muito interessante de verificar, ele descreve cenas inteiras de teatro. Então, é uma evolução, não é que uma fase acabou e agora começa outra. O que existe é um crescimento da inteligência como um todo, né? Então, a capacidade de perceber o outro, que na criança pequena ela é mais egocêntrica, digamos assim, aos 6, 7 anos, não é na data do aniversário, mas é um processo, né? Ela começa a ter esse pensamento reversível, né? 1 mais 1 são 2 e 2 menos 1 são 1, coisa que a criança pequena ainda não é capaz de realizar. Então é o jogo de regras, e aí entram as brincadeiras de rua, as brincadeiras coletivas, que geralmente tem uma regra, e esse jogo também vai até a idade adulta, através do xadrez, dos esportes, do futebol, são jogos de regras, né? E o Piaget fala de uma quarta modalidade do jogo, na qual ele não especifica tanto, que é o jogo de construção. Então, o jogo teatral é um jogo de construção, né? Onde essas 3 modalidades de jogo, o jogo simbólico, o jogo de regras, são incorporados e fazem crescer essa possibilidade de construção do conhecimento. Muito interessante, né, professora?
essa questão do jogo simbólico, né, na criança e até inclusive na parte da adolescência ou vida adulta, né, é muito, muito interessante, né, professor? E nós estamos vivendo agora um momento na década, na verdade nos anos 2000 para cá, né, 2010, nós tivemos o início da década muito importante para a arte e educação, né, tivemos mudanças até nas políticas educacionais muito significativas, né, para o campo da arte, que foram evoluções mesmo, né? Mas já na segunda metade da década de 2010 a gente já teve uma mudança importante, né? Ou de 2010 para frente, a gente está vivendo hoje um momento muito diferente em que essas coisas estão modificando de novo. E aí nós temos o surgimento da BNCC. E eu queria perguntar para a senhora em relação a isso, como fica esse tripé, né? Se é um tripé, o teatro, o ensino da arte e a BNCC, o que a senhora pode dizer em relação a isso? Olha, eu posso dizer, através de depoimentos de alunos que trabalham no ensino médio, você está perguntando sobre o ensino médio, é onde eu tenho talvez um pouco mais de informação. Mas o que a gente ouve é que eu continuo, 50 minutos de aula é insuficiente. Eu acho que, enquanto não se modificar isso, não vejo como um professor pode trabalhar com eficiência dentro de uma sala de aula. Segundo, o número de alunos talvez varie de um lugar para o outro, mas é muito grande o número de alunos em sala de aula para uma atividade artística, para um professor poder dar uma supervisão. Terceiro, a avaliação continua sendo a mais tradicional possível. Eu tenho um aluno que trabalha brilhantemente, ele é orientando para doutorado, trabalha brilhantemente com a proposta de modificar o espaço da escola através do teatro, e, no entanto, na hora da avaliação, veio uma avaliação com 5 opções, escolha múltipla, escolha, né? Como é que chama isso? A escolha... múltipla escolha, né? Então, quer dizer, não vejo onde esteja sendo feita alguma modificação. Eu acho que tem uma transformação grande, que é incorporar todas as crianças na escola, seja de que forma for, através de tempo integral, né? Eu acredito muito nesse movimento, eu acho ele absolutamente necessário. Então, talvez, num primeiro momento, tenha se perdido uma qualidade em função da quantidade de alunos que estão sendo recebidos pela escola. Isso é muito importante, isso é fundamental, né? E ainda tem uma questão assim do acesso. Eu acho que sim, estamos nos voltando para a sala de aula, mas a gente tem que dar acesso à internet a todos os alunos. Eu acho que esse processo da educação remota não deve ser interrompido, porque ele é muito importante, e as crianças, futuros jovens e adultos vão ter que trabalhar com a internet sempre. Então, eu acho que um corte nesse processo é extremamente errado, né? Fora que hoje a criança e o jovem acessam informações através da internet. Outro dia eu ouvi que é proibido usar o telefone na sala de aula. Eu me lembro que na Unísio a gente tinha um computador em todas as salas de aula, e quando a gente estava pesquisando, construindo uma encenação, a gente ia lá e acessava. Isso é de uma potência incrível. Por que não deixar também numa sala de aula incorporar os telefones, não para cada um falar com quem deseja, mas ter um projeto? Eu acho que também o que falta é um projeto comum entre o professor e os alunos. E esse projeto tem que ser construído através de uma relação entre professores e alunos, onde essas barreiras sejam rompidas. E aí eu acho que o telefone na mão não tem nada contra. Pelo contrário, eu acho que os alunos... Peraí, professor, eu já achei aqui, né? Mas junto, coletivamente. Sim. E eu acho que, mais uma vez, o jogo pode contribuir para a construção dessa atitude de colaboração entre professor e aluno. Não, com certeza, professor. É exatamente isso. A senhora falou uma coisa que, mais que ele fez, o aluno da senhora fez um trabalho excelente, e ainda vem uma questão de múltipla escolha, né, para reduzir, para diminuir, né, uma coisa, e é cada vez mais burocrático, né, o sistema está cada vez mais burocrático,
E a aula no estado de São Paulo, ela foi reduzida para 45 minutos, então... É um absurdo, tem uma perca total. Não dá nem para os alunos parar para respirar, para ligar outro possível, ver uma aula de, sei lá, de outro conteúdo. Você leva um tempo para elaborar, para se colocar, para trazer o corpo para a aula de teatro, né? Porque a gente chega, mas o corpo leva um tempo para chegar. Então, essa falta de respeito ao trabalho corporal do aluno é mais uma questão urgente a ser pensada. Sim, né? Com certeza. É todo dia uma grande luta na sala de aula ali, trabalho de formiguinha, mas a gente vai lutando contra, né, esse sistema. Né? Então, eu acredito numa transformação a partir do momento que essas questões sejam discutidas, que haja uma ação para transformá-las, né? A questão da múltipla escolha como avaliação é totalmente absurdo. São questões de conteúdo, então, na verdade, o professor fica amarrado numa educação conteudística e isso não é inócuo, né? Hoje em dia, você ter uma educação conteudística não faz mais o menor sentido, né? E a experiência, né? Às vezes a gente que trabalha com o efêmero, né? Com a música, com o teatro, a gente propõe a experiência que muitas vezes ela não dá para expressar em palavras, né? E aí você precisa trabalhar um conteúdo que é programático, que é aquela engessado, né? Então você perde essa oportunidade de vivenciar essa experiência por completo, muitas vezes. Eu acho que nós temos que esperar por grandes mudanças. O BNCC, nesse sentido, não está promovendo. Não. Além da inclusão de todos, da quantitativa, que eu acho importante, eu não vejo nenhuma grande mudança. Sim. E a nossa produção aqui, ela é uma pesquisada na trajetória da senhora, vasculhou algumas coisas e numa dessas pesquisas, eles foram até no Facebook da senhora, encontraram um post que a senhora diz que Brecht é sempre estar. Eu queria que a senhora comentasse essa postagem. Na verdade, foi uma brincadeira, porque toda vez que eu coloco uma imagem, um livro, enfim, tem muitas referências do Brecht e tem muitos likes. E aí, até hoje eu estava navegando, tem um lugar onde a gente pode navegar com as publicações sobre o Brecht, né? E a todo momento tem uma estreia, tem uma coisa acontecendo, um livro sendo lançado. Agora há pouco lançaram ensaios, tradução de ensaios do Brecht, que eu acho que fazia muita falta, porque a gente tem um teatro completo de Bertolt Brecht com as peças publicadas. Mas os ensaios, a parte teórica, é uma obra de 40 volumes, né? E o Brecht, logo depois de Shakespeare, é o autor mais citado nos dicionários de teatro do Pavie, por exemplo, a gente pode constatar isso, né? Então, eu pus mais, foi uma brincadeira mesmo, e assim, me impressiona muito que existe uma carga afetiva forte em torno do Brecht. Eu acho que os brasileiros reconhecem e têm uma relação, talvez porque é também um poeta, né? Um dos maiores do seu tempo, mas existe uma proximidade, uma afetividade grande em torno do Brecht. Isso é algo que me chama a atenção. Ele faz parte da história do teatro brasileiro, né? Desde o teatro oficina, o teatro de arena, enfim, ele acompanhou e ainda acompanha até hoje, é extremamente contemporâneo, o movimento teatral brasileiro. Legal, que bacana, né? É muito feliz a frase da senhora, né? Muito bacana. E aí, professora, eu quero mais uma vez aqui agradecer muito a senhora, dizer pela a gratidão e a oportunidade que a UPAE está me dando, e também em nome da UPAE agradecer a senhora por ter conversado com a gente, por estar aqui disponibilizando um pouco do tempo da senhora e podendo contar um pouco da trajetória da senhora, da experiência de vida da senhora. A senhora que é uma grande referência para todos nós, arte educadores, deveria ser para todos, né? Porque é uma pessoa muito importante, uma luz incrível. E eu queria terminar dizendo para a senhora mais uma vez obrigado, e queria que a senhora mandasse uma mensagem para os professores e para os arte educadores e para os artistas também que estão escutando o nosso podcast, uma mensagem do que a senhora pensa para esse futuro, da nossa missão também enquanto artista, o que a senhora pode deixar de mensagem para nós?
Olha, eu gostaria de mencionar o último artigo que eu escrevi para a FAEB Sudeste, Legal, porque eu tive muito retorno através desse artigo, que foi a primeira encenação que eu fiz na Uniso, chamava Nós Ainda Brincamos Como Vocês Brincavam, a partir de uma obra do Bruegel. E eu, na verdade, retomei a escritura desse ensaio durante a pandemia, porque eu não tinha escrito sobre ele. E fiquei muito surpreendida quanto retorno eu estou tendo a partir da leitura de professores universitários, de escolas de teatro, em Taubaté, que é uma escola importante, e de como esse artigo levantou questões e foi modelar, né? E ele é modelar nos dois sentidos, porque o Peter Bruegel, além de ser enfim, um dos maiores artistas plásticos de todos os tempos, ele viveu um momento de guerra, né? A Guerra dos 100 Anos, nos Países Baixos, que foi de uma grande crueldade, e ele tem muitas imagens sobre esse período que são, ele cita textos, momentos da Bíblia, e ao mesmo tempo coloca numa paisagem de neve nos Países Baixos, né? Então esse olhar histórico me interessa muito, e eu aprendi com o Brecht, e o Brecht teve o Bruegel como modelo, né? Então a gente olhar para trás o que foi o jogo naquele momento, no início do Renascimento, e como é hoje, e a gente se perguntar sobre esses momentos históricos e a questão do jogo visto dentro de uma perspectiva histórica também. Então eu fico muito feliz e recomendo, se você puder pôr... Claro, a gente vai colocar na descrição, Nós Ainda Brincamos, né? Nós ainda brincamos como vocês brincavam naquela revista, né? Eu até pensei, será que as pessoas estão lendo na FAEB? Mas depois eu fui tendo os retornos, fiquei muito feliz com isso. Foi publicado numa revista no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que foi... Não, foi pela FAEB. Foi pela FAEB, né? Uhum. Nos anais da FAEB, não é isso? Nos anais da FAEB, com certeza, professor. A gente vai colocar na descrição para as pessoas acessarem, porque eu tenho certeza que mais pessoas vão ficar com vontade de ler, né? Porque o título é interessante, e o trabalho da senhora é interessante, é um trabalho recente também, né? E aí é abordada essa questão do jogo no seu sentido mais amplo, né? E a minha recomendação para os professores é joguem, brinquem com as crianças, deixem elas serem autônomas também nas suas brincadeiras e estar nesse processo de troca, eu acho que essa perspectiva histórica também, que momento nós estamos vivendo. É importante que elas tomem consciência do tempo, da história, né? E desses tantos modelos de jogo que elas tenham essa perspectiva cultural também. Né? Nós temos uma cultura riquíssima no nosso país, né? A música, você sabe que essa influência africana na música e no samba torna a nossa música a melhor do mundo, talvez, né? Que muda tudo, né? E eu acho que a gente tem que valorizar as nossas expressões, a nossa cultura popular, as nossas brincadeiras, que são tantas e tão ricas, né? E hoje esse trânsito entre música, artes visuais e dança é muito grande, né? A gente tem até a denominação de artes cênicas, eu sempre digo artes cênicas é tudo, música é arte cênica, dança é arte cênica, artes visuais hoje em dia também é artes cênicas, e o teatro também é arte cênica, né? Vamos incluir o teatro também dentro das artes cênicas. Mas eu gosto muito do nome teatro no ensino fundamental. Acho importante, porque é uma área de conhecimento, não é um adjetivo. Né? Na música tem o Schaeffer, né? O professor Schaeffer, que tem o livro clássico, né? Ouvido Pensante, e ele chamava de teatro da confluência, porque ele também acreditava numa coisa mais unificada, né? E tem um trabalho muito incrível nessa direção, e ele usava esse termo, teatro da confluência, que é o encontro das artes, assim. Bem, muito bom. Muito bom. Interessante. Bom, professora... Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou... Gosto muito de falar com os professores. É fundamental a gente não só escrever, mas ter um retorno.
É um prazer o nosso. Mais uma vez eu agradeço muito, professor, a participação da senhora em nome da UPAI, dizer que é um prazer conversar com a senhora, revê-la, né, depois de muito tempo, a senhora que é uma grande referência para todos nós. Fica o agradecimento da UPAI pela participação da senhora no nosso podcast, no 5º episódio do nosso podcast, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer o nosso. E vocês acabaram de conferir a entrevista muito bacana que eu fiz com a professora Ingrid Codella. Mais uma vez, professora, muito obrigado. Um forte abraço à senhora. Obrigado pelos ensinamentos. E agora, continuando, vamos falar do primeiro Conopaê. Nos dias 18, 19 e 20 ocorreu o primeiro congresso da UPAE, que foi realizado dentro do seminário da FAEB e o terceiro Henri FAEB Sudeste. O congresso foi um sucesso, pessoal. E para vocês confirmarem o sucesso, vamos aos números. Bom, nós totalizamos 503 participantes, 48 submissões de trabalho, 9 salas de comunicações de trabalho, 10 fóruns de debates, 7 apresentações artísticas, 3 mesas redondas e uma palestra. É incrível, né? É claro que a diretoria já está trabalhando para o segundo Conopaê e em breve traremos informações. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês no nosso evento. Bom, e agora chegou o nosso momento musical. Quero apresentar a vocês Rodrigo Proknoff. O Rodrigo também esteve conosco no nosso evento 3 em 1, trazendo no início do congresso a arte com sua música. Rodrigo é bacharel em violão, compositor e intérprete, atua como artista polivalente, desempenhando trabalhos nos campos da orquestração, arranjo, acompanhamento e interpretação. Olá, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo ao 5º episódio do podcast da UPAE. Quero começar dando os parabéns pelo seu trabalho e pela linda música Pétalas de Valsa. E ao escutar a música, eu fiquei... algumas coisas me suscitaram, eu fiquei curioso, queria perguntar a você... primeiro, relatar a brasilidade que se percebe na música, né? Tanto na maneira de tocar, quanto na maneira de escrever, também às vezes na condução do baixo, nas células rítmicas, até na disposição dos acordes. Isso me chamou muito a atenção e eu fiquei muito encantado com essa parte. E aí a minha pergunta é para você, como é o processo de criação, como você vê esse processo e o quanto das suas referências estão ali embutidas na sua música, ou o quanto de música brasileira você percebe que tem nas suas peças, aliás, especialmente na Pétalas de Valsa. Olá, Joab, e a todos do podcast Topa aí. Meu nome é Rodrigo Proknoff, sou músico, instrumentista e compositor e agradeço imensamente ao convite e parabenizo a todos por esse belíssimo projeto de podcast que é falar sobre arte, reverenciando e valorizando a arte. Neste podcast eu vou falar um pouco do meu processo de composição, exclusivamente na música Pétalas de Valsa. Essa música faz parte de uma suíte que tem o nome de Suíte Homenagem. Suíte é um conjunto de músicas baseado em danças e que tem uma tonalidade permeia sobre todas as músicas. Neste caso dessa suíte minha, que é uma suíte brasileira, eu estou baseado nas danças, porém eu não estou na mesma tonalidade. É um pouco mais livre. Mas esse 5º movimento eu fiz dedicada à minha avó, que é uma valsa. Uma valsa que tem um pouco da influência do choro, porque eu coloco algumas passagens que no choro a gente chama de baixaria, né, que nada mais é que tocar as notas na região grave do violão, ou de outro instrumento que faça isso. No caso, aqui seria do violão. Como que foi o meu processo de composição nesta música? Foi de uma experiência
que eu tive num ambiente familiar, onde minha avó convidou a todos, os netos e um pouco da família, pra gente ter uma reunião, um almoço, e foi muito gratificante, foi muito boa essa experiência de estar ali compartilhando com os primos, com as tias, e falando um pouco da vida, revendo um primo que você não via. Então a minha avó tem essa função muito bonita, que é agregar, né? E dessa experiência eu fiquei muito motivado. Conversando com a minha avó, antes de retornar para minha casa, minha avó falou uma frase que eu falei, isso pode virar uma música. Eu estava concluindo estava concluindo uma suíte e falei, olha, eu vou fazer uma valsa e vou agregar na suíte. E foi isso, eu fiz essa valsa, dedicada à minha avó, que tem o nome de Sebastiana, e coloquei essa valsa como quinto movimento e terminei a suíte. E o nome da suíte é Suíte Homenagens, que eu dedico cada movimento a uma pessoa que me influenciou diretamente ou indiretamente. No caso desse quinto movimento, foi minha avó que me influenciou diretamente. Esse foi o meu processo de composição nessa música Pétalas de Valsa. Que bacana, Rodrigo, conhecer um pouco mais sobre o seu processo de composição. Que linda homenagem também que você fez. E que memória afetiva gostosa, emocionante, né? Muito bacana. Mais uma vez, muito obrigado. E agora com vocês, Pétalas de Valsa. Pessoal, e o nosso quinto episódio do podcast da UPAE vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo a participação da professora Ingrid, do professor Rodrigo. Esse episódio contou com o roteiro da professora Eliane Andreoli, supervisão geral do Fernando Catelan, músicas e narração de quem vos fala, Joab Barbosa. Um forte abraço a todos e até mais. Obrigado, valeu!